Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilharmos da Palavra de Deus. E eu faço isso com muito gosto, porque tenho a Palavra de Deus no meu coração. Hoje eu quero falar sobre o seguinte tema, baseado numa pergunta. A pergunta é: a esposa está pronta? Eu quero nessa mensagem mostrar, a relação entre a igreja e Cristo. E o que eu tenho que ter, o que você precisa ter para que você não venha perder o arrebatamento da igreja ou, se morrermos antes, a ressurreição, a primeira ressurreição dos mortos. Fiquem conosco, Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos ler um texto nas Escrituras Sagradas para que nós possamos introduzir a mensagem do programa Palavra de Fé. Eu quero ler dois textos. O primeiro está em segunda carta de Coríntios, 2 aos Coríntios, o capítulo é o de número 11, e os versículos 2 e 3. Diz assim: porque estou zeloso de vós, diz Paulo, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao seu marido, a saber, a Cristo. O versículo 3 diz: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Para corroborar essa ideia, eu quero agora ler Apocalipse, capítulo de número 19, o verso 7. Diz assim, regozijemo-nos e alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa se aprontou. Pois bem, dentro desses dois textos eu quero pregar, eu quero compartilhar o seguinte tema: a esposa está pronta? É uma pergunta. A esposa está pronta? Estamos aqui diante de dois textos que mostram para aqueles que estudam a Bíblia numa linguagem figurada algo muito importante na relação homem e Deus, na relação igreja e Cristo. O primeiro mostra a preocupação de Paulo em preparar a igreja para Jesus. É isso aí. O segundo mostra o cumprimento da promessa do casamento entre a igreja e Jesus. E a mesma já encontra-se no céu como garantia de que tal promessa irá se cumprir. Então, quando eu estudo a Bíblia, eu aprendo muitas coisas em forma de parábolas, de comparações. E quando a relação é Cristo e igreja, existe uma maneira da gente explicar essa relação. Da mesma forma como existe a relação marido e esposa, esposa e marido, essa é o paralelo que a Bíblia traça para falar da relação da igreja enquanto esposa e de Cristo enquanto marido. Paulo está aqui mostrando uma preocupação porque ele estava ensinando, ele estava orientando, ele estava pregando a palavra aos irmãos da igreja de Corinto
como aqueles que fazem a composição da esposa. Alguns dizem noiva, né? Mas no meu entendimento, a igreja não é simplesmente noiva. A igreja é esposa, baseado num princípio de que Jesus só falta vir buscar a sua esposa, porque na verdade ele já a comprou. Ele já pagou o preço por ela. Então, a Bíblia diz que só falta ele vir buscar-nos para casa. A expressão casado, ela vem justamente dessa verdade que era vivenciada na cultura hebraica. Uma mulher, quando ela casava com um homem, não é? Ela já não ia de imediato para a casa do marido. Ela só ia para a casa do marido quando ele construía a casa, quando ele edificava a casa, e aí então ele vinha, pegava a mulher e levava para casa. E daí nasce a expressão casado. Maria, lembra quando ela se casou com José? Ela estava desposada. A igreja, a semelhança de Maria, já estava desposada de José. Não é? Quando ela engravidou por obra do Espírito Santo, ele ainda não tinha levado ela para casa. Mas depois Deus se manifesta a ele, revela que a obra era do Espírito Santo e ele recebe, ele aceita a sua esposa. Então, a igreja é a esposa. Jesus, o marido. E eu gostaria de, nessa mensagem, mostrar a você, enquanto esposa, se você é crente, e se não é, você deve crer na palavra de Deus para que também você passe a fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai vir buscá-la. Jesus vai vir buscar a sua esposa, a sua igreja. E aqui nós temos alguns conselhos para aqueles que querem não ser surpreendidos pelo elemento surpresa. E que venham, acima de tudo, esse grande dia que nós vamos ser levados à presença de Cristo. Veja só, olha o que está escrito em 1 Tessalonicenses, eu preciso ler esse texto para explicar algo que é preocupação de Deus com relação à igreja. 1 Tessalonicenses, o capítulo de número 5, versículo 4, diz assim, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Então, o que esse versículo está querendo nos ensinando? Que nós temos que ter cuidado para nós não andarmos como filho das trevas. O que é ser um filho das trevas? É quando você anda na escuridão do pecado. Você não aceita a luz de Cristo, porque Jesus é a luz do mundo. O versículo de número 6 diz, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Deus espera que nós tenhamos esse cuidado, porque Ele virá numa hora em que muitos não vão estar esperando. Eu tenho que fazer um intervalo comercial e em seguida eu quero exaurir um pouquinho mais dessa expressão ladrão de noite. Um momento só. Dando continuidade, nós estamos falando sobre a esposa está pronta, é uma pergunta, não é, que nós estamos fazendo, baseado nos textos que nós lemos, e eu estava falando que a vinda de Jesus para buscar a noiva, a esposa, não é, ela vai ser de forma surpreendente. Por isso que o versículo diz, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Por que a Bíblia usa essa expressão? Há um outro texto, Pedro diz que o Senhor Jesus virá como um ladrão de noite. Por quê?
O que tem a ver um ladrão com a vinda de Jesus? É que o ladrão vem que hora? Que hora que ele vem? Ele vem justamente quando você não está esperando. E a Bíblia diz, meus amados, que Jesus virá no momento em que muitos não vão estar esperando. Mateus, capítulo 24, versículo 36, diz assim, porque daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho. Quando Jesus estava dizendo essa palavra, estava no mundo, como homem. Hoje eu creio que Jesus sabe. Mas quando ele disse aquelas palavras, ele estava dizendo, só o Pai sabe o dia e a hora. E aí, a sequência do texto diz, como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim também será a vinda do Senhor. Porquanto comiam, casavam, davam-se em casamento até que veio o dilúvio. E aquelas pessoas não perceberam e foram todos levados ou mortos pelo dilúvio. E aí Jesus conclui a palavra dizendo assim, assim também será a vinda do Filho do Homem. Eu, você, todos nós, devemos ter muito cuidado, meus amados, porque essa vida é muito passageira, é muito transitória, nós estamos de passagem na terra. Nós não temos vida permanente aqui, nós temos uma cidade. Nós temos uma cidade, a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Senhor, o Salvador, que transformará o nosso corpo, abatido, para ser conforme o seu próprio corpo. Olha que coisa linda. A igreja, enquanto esposa, ela tem que se preparar aqui na terra. Então, uma das coisas que Paulo está recomendando aqui, olha, os versículos que eu estava lendo, o versículo 8 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, diz assim, ó, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. E aí o versículo 11 diz assim, ó, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Eu estou aqui tentando mostrar a você que Jesus vai voltar e que Ele quer que você esteja pronto. Paulo estava dizendo, o meu temor é que vocês sejam contaminados, surpreendidos pelo pecado e que venham perder a simplicidade do Evangelho. Irmãos, o Evangelho é coisa simples, muito simples. Hoje eu vejo tanta inovação, tanta coisa. Jesus só quer uma coisa, santidade. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não se engane. A igreja, enquanto esposa, precisa se purificar, precisa lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Para quê? Para que naquele dia ela possa ser levada para o casamento, para as bodas do Cordeiro, como eu li. Olha só, um outro texto, 2 Tessalonicenses, na segunda carta, no capítulo 2, Paulo tem uma outra preocupação com relação a esse tema. Versículo 3 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, diz assim, ó, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que esse texto está querendo dizer? Está dizendo para nós não nos apostatarmos da fé. O que é apostasia? Apostasia nada mais é do que você desviar da verdade. É você abrir mão daquilo que a Bíblia ensina para viver aquilo que o seu coração pede. Se apostatar da fé não é simplesmente desviar. É sim desviar, mas desviar da verdade. É abandonar a verdade e viver para o pecado. E a Bíblia diz que isso não vai acontecer sem antes manifestar o homem do pecado. Sabe quem que é o homem do pecado? É Satanás, é o anticristo. Porque querendo a gente acreditar ou não, a Bíblia diz que haverá 7 anos de festa para a igreja, para a esposa. É as bodas do Cordeiro, o casamento da esposa e do esposo, da igreja e Cristo. Enquanto, amados, a igreja vai estar no céu participando das bodas do Cordeiro, a Bíblia diz que aqui na terra
será instalado a grande tribulação. E o anticristo, que é, na verdade, um homem que vai ser totalmente dominado por Satanás, vai estar dominando essa terra. Algumas pessoas dizem assim, eu não acredito nisso. É uma pena que você não acredita nisso. Sabe por quê? Porque Jesus diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então pense sobre isso. Lembre-se de uma coisa, do mesmo jeito, eu citei há pouco, como no dia do dilúvio, quando Noé dizia que a terra seria destruída com dilúvio, sabe o que eles diziam? Noé está doido, está louco, nem chove, naquela época nem chovia. Como é que esse homem disse que a terra vai ser destruída com água? Mas foi destruída com água. E Jesus diz, assim também vai ser a vinda do Filho do Homem. Quando muitos não estiverem esperando, Jesus virá para buscar o seu povo. Eu quero estar pronto. Nós temos que fazer mais um intervalo comercial e, em seguida, eu quero encerrar o programa mostrando no último bloco algo muito importante da conclusão dessa promessa e do cumprimento dessa promessa. 1 minuto só. Pois bem, concluindo a nossa mensagem, nós estamos pregando, estamos falando, baseado numa pergunta. A esposa está pronta? E eu acabei o último bloco falando que nós temos que estar esperando Jesus. E não podemos nos apostatar da fé, ou seja, desviar-nos da verdade. Agora, querem ver o cumprimento dessa palavra? Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 7 diz, regozijemo-nos e alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. A pergunta é, a esposa está pronta? A pergunta é essa, igreja, você que enquanto membro do corpo de Cristo é igreja, eu estou lhe perguntando, o Espírito Santo está perguntando, você está pronto? Você está pronto? Se Jesus voltar essa noite ou amanhã, você pode dizer, ora vem Senhor Jesus? E o versículo de número 8 diz, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado, feliz, a palavra bem-aventurado quer dizer feliz aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. E disse-lhe, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E João diz, e eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele me disse, olha, não faças tal, sou teu conservo e dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O anjo estava aqui revelando para João o que vai acontecer. E aqui a revelação é da igreja, da esposa, já nas bodas do Cordeiro, desfrutando das delícias desse grande casamento, da conclusão, da confirmação do casamento. E por isso, meus irmãos, nós precisamos estar atentos. O Espírito Santo que está conosco hoje é quem está preparando a igreja para esse grande dia. E foi-lhe dada, diz aqui o texto, foi-lhe dada o privilégio de vestir de linho fino. Isso aqui fala, linho fino, não é? Puro e resplandecente. Isso aqui está falando de santidade, de justiça, coisas que precisam marcar a nossa vida. Aleluia! O capítulo 22 de Apocalipse, versículo 17, que é o ápice, não é? É o fechamento de todas as escrituras sagradas. Olha como que a Bíblia vai fechar, meus amados. Capítulo 22, versículo de número 17, diz assim, ó, e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha.
E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente, cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós. Amém. É assim que a Bíblia se encerra. A Bíblia encerra mostrando que Jesus vai voltar. E você, meu irmão, você, minha irmã, tem se preparado para esse dia? Está preocupado com isso? Ou você vive como se não fosse morrer? Ou você vive como se a igreja não fosse arrebatada? Alguém diz assim, outro dia conversando sobre arrebatamento da igreja, uma pessoa me disse: pastor, desde a minha vovozinha, eu vejo ela falando, eu vi ela falando de que Jesus vai voltar. Ela já foi embora, os meus pais já foram embora, Jesus não voltou. Eu falei: interessante, mas ela já foi, né? Seus pais também já foram, né? E se ele demorar um pouquinho mais, você também vai. E você precisa saber que para quem morreu, é como se Jesus tivesse voltado. Porque a Bíblia diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Dormir aqui fala da morte, como aqueles que não têm esperança. Mas se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim como também Ele ressuscitou, os que morreram em Cristo vão ressuscitar. E a Bíblia diz que os que estiverem vivos, está escrito, 1 Tessalonicenses, lê na sua Bíblia, capítulo 5, versículo 13 a seguir. O versículo 17 diz: e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, e juntos com os mortos que forem transformados, ressuscitados, vamos encontrar com o Senhor nos ares. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É o que está escrito na Bíblia. É isso. Querendo o homem não acreditar, querendo o homem acreditar ou não, estas palavras são verdadeiras. Então, não perca a simplicidade. Se Deus te abençoar, continua sendo simples. Eu tenho pedido para Jesus não permitir que eu perca a simplicidade. Eu quero continuar sendo aquela mesma pessoa que começou lá atrás, no início da minha caminhada, para que naquele dia eu possa simplesmente dizer: ora vem, Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar, querido irmão. Que Deus possa abençoar, querida irmã. Que você não fique aqui. Que você não seja surpreendido a ponto de ter que enfrentar o anticristo no período da grande tribulação. Que Deus possa ajudar a você, que é ouvinte do programa Palavra de Fé. Ou você que talvez nunca tinha parado para ouvir um programa evangélico, mas quem sabe você foi detido nessa mensagem. Deus está interessado em salvar a sua alma. E você foi construído para ser um servo de Deus. A Bíblia diz que o inferno foi criado para Satanás, não para os homens, mas para lá irão aqueles que não quiserem Jesus. Que Deus possa nos ajudar a sermos tementes a Ele, para que quando Ele chamar-nos, nós possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar, vamos pedir a Deus para guardar a esposa, a noiva, para que ela esteja pronta. Pai querido, nós queremos nesse momento orar juntamente com os meus irmãos, amigos do programa Palavra de Fé. Nós acabamos de pregar uma mensagem baseada numa pergunta, Senhor. A esposa está pronta? Meu Deus, que o Teu Espírito Santo possa nos dar a capacidade de vivermos uma vida temente ao Senhor. Que nós não percamos a simplicidade como o apóstolo nos advertiu. Que nós não nos apostatemos da fé, Senhor, mas que cada um de nós vivamos como filhos da luz e não das trevas.
Que o Espírito Santo possa iluminar a nossa caminhada. Que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor, para que nós não venhamos errar o caminho. Oh Deus, salva, liberta, transforma, renova, Senhor, esse irmão, essa irmã que está juntamente comigo orando, Pai. É um pedido que eu faço com a minha alma, Senhor, porque sei que mais dias, menos dias, nós vamos estar com o Senhor. Então nos ajude para que nós não sejamos tomados pelo elemento surpresa e não venhamos perder a eternidade do Teu lado. É essa a oração que eu te faço, Pai. No nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé e nós procuramos mostrar nessa mensagem que é preciso estarmos atentos. Vamos esperar Jesus, porque Ele vai voltar. Eu quero desejar a você uma semana maravilhosa, que Deus te abençoe, que você, a sua família, possa desfrutar das mais copiosas bênçãos do céu. Que Deus te abençoe, que a bênção de Deus, que enriquece e não acrescenta dores, possa alcançar você e a sua família. Fiquem com Deus. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.